Oi pessoal, então, essa semana a gente começa de fato o nosso conteúdo mesmo, né, de matrizes. É o nosso primeiro conteúdo de matriz. Na semana passada a gente viu, foi uma revisão, uma breve revisão. Eu não sei se todos praticaram aqueles exercícios lá, mas agora de fato a gente vai começar, né, com a matriz e vamos ver, né, de que é isso, o que se trata uma matriz, enfim. Beleza. A matriz também é chamada de arrays bidimensionais. Então, vamos ler aqui e depois a gente faz uma explicação de tudo. Os arrays declarados até o momento possuem apenas uma dimensão, que é aquele chamado vetor, sabe, que a gente viu semana passada, enfim. E, portanto, são tratados como uma lista de variáveis. Porém, há casos que uma estrutura com mais de uma dimensão é mais útil. Por exemplo, quando os dados são organizados em uma estrutura de linhas e colunas, como uma tabela. Para isso, usamos uma array de duas dimensões, ou seja, uma matriz. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte, o vetor, que é aquela estrutura que a gente viu lá já tem um tempinho, ele vai para trás e para frente. Ele só anda para essa direção, para trás e para frente. Agora, com a matriz, ou também chamada de arrays bidimensionais, ele vai para trás, para frente, para cima e para baixo. Eu consigo andar essas quatro direções. Então, para uma tabela, né, como ele dá o exemplo aqui, é muito mais fácil de fazer isso. Porque eu posso andar para trás e para frente e posso subir e descer a tabela. Ok? Então vamos ver mais um pouco mais, né, desse array bidimensional, ou também chamado de matriz. Os dados são organizados na forma de uma tabela de duas dimensões. Necessitam de dois índices para acessar uma posição. Um para a linha e outro para a coluna. A gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente fazia com vetor, a gente colocava o vet na posição i, quando a gente queria acessar, por exemplo. Agora não dá mais, por quê? Agora a gente vai precisar de dois. Um para indicar a linha, né, que seria o i ali, e o para indicar a coluna, que seria agora, né, um outro índice lá. A gente normalmente fala de J, a gente vai mostrando os exemplos aqui, vai ficar um pouco mais claro. Mas a gente precisa de dois caras para indicar qual posição que a gente está indo. Beleza? E aqui vamos entender agora como é que faz para atribuir isso, né? Tipo, como é que eu faço para atribuir não? Como é que eu faço para declarar ele? Então eu tenho aqui um tipo, né? Então pode ser int, float, double, enfim, char. Eu coloco um tipo aqui, coloco um nome da minha matriz, colocar, sei lá, matriz, por exemplo. E eu coloco linha e coluna. Linha e coluna são a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, tá? Então, por exemplo, como ele dá o exemplo aqui, ó, int, né? Então aqui é o tipo int, matriz, nome da matriz, nome da estrutura, né? Eu coloquei matriz aqui, linha 3, coluna 3. Então, a matriz que a gente chama de matriz 3 por 3. E aí ele dá outro exemplo aqui também, ó. Esse aqui é um double. Então, double, que é o tipo, aí eu vou ter um nome que chama dados, e qual é a quantidade de linha? 5, e a quantidade de colunas? 2. Beleza? Então, sempre faz assim, sempre declara assim. Mas qual que é a representação gráfica disso? Né? O que acontece? Se alguém de vocês já brincou de batalha naval, vai entender o que eu estou falando aqui agora. Vai ficar muito fácil, inclusive. Então você vai ter aqui os índices representando as linhas e os mesmos índices representando a coluna aqui, ok? Então, aí vamos supor, se você quiser o número que está lá na linha 1, na coluna 2, bate aqui, ó, é o 17. Ou se eu quero o número que está na linha 2, na coluna 1. Opa, coluna 1 é aqui, ó. Linha 2 também é aqui. 17 também. Beleza? É assim que funciona. A representação gráfica se dá dessa forma aqui. Por que a gente precisa de linhas e colunas? Porque a gente consegue mapear todos os números, né, dessa tabela dessa forma. Tá, vamos à frente. Tá, aqui ele dá um exemplo e aí ele te explica também como é que faz para atribuir. Então vamos entender isso aqui melhor. Né, que ele fala, ó, cria uma matriz que tenha 100 linhas e 50 colunas. Então como é que você faz isso? Você vai colocar int, não, o nome da matriz, o nome da estrutura, ele chamou de mat, 100 linhas, 50 colunas. E ele fala, né, aqui embaixo o que ele está fazendo? Repara bem que é uma estrutura muito grande, essa estrutura tem 100 linhas, ou seja, daqui para baixo ó, tem 100 linhas, é muito grande.
e 50 colunas. Então, também é muito grande para frente aqui. Eu não quero preencher isso tudo, vai demorar bastante. Eu não sei todos os dados. Mas eu sei que tem um dado de um que fica numa determinada posição que eu sei. Esse dado ele vai ficar na posição da linha 0 da coluna 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mate na linha 0 na coluna 1, recebe, né, o símbolo de atribuição, recebe 99. O que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, vai colocar na linha 0 na coluna 1 o número 99. E assim eu fiz uma atribuição. Né? Então, aqui ele vai falar para a gente que uma matriz dos elementos são acessados especificando um par de colchetes, que a gente especificou aqui, ó, em índice para cada dimensão. Os índices são 0 e 1. Beleza? Então, vamos adiante. A gente pode fazer também, tem que lembrar que a gente antigamente fazia assim, ó, x mais y mais k mais 5, essas coisas a gente fazia com lá no comecinho que a gente aprendeu, né, umas expressõezinhas, e o valor dessa expressãozinha a gente colocava em outra variável, sei lá, numa variável m, por exemplo. Né? Aqui também é possível fazer com matriz, você pode manipular isso com matriz. Então ele fala para a gente que cada elemento da matriz tem todas as características de uma variável e pode aparecer em expressões e atribuições, respeitando seus tipos. Respeitando seus tipos é tipo, uma matriz, você pode, isso aqui, ó, o valor que está aqui dentro, se x for int, ele deve ser int também. E também, né, essa matriz, como é a mesma, obviamente, então será int. Então você não pode somar um char com um int, essas coisas que ele quer dizer. Se tudo aqui tem que ser tudo int para ele conseguir, ou tudo float, ou tudo double, enfim, essas coisas. Beleza? Então, por exemplo, o que ele está falando aqui? Ó? Que na posição 0, né? Aliás, na posição não, na linha 0, na coluna 1, eu estou colocando x mais o valor que está na linha 1 na coluna 5. Então, vou pegar o valor que está lá na linha 1 na coluna 5, vou somar com x e vou guardar na posição da matriz da linha 0 da coluna 1. Beleza? Eu posso fazer assim também, eu posso comparar algum elemento da matriz, né, algum valor lá da matriz, se ele é maior que 0. Então, na linha 5, na coluna 7, existe um elemento lá. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou verificando, esse elemento que está aqui, nesse endereço aqui, ele é maior que 0? Eu posso fazer isso também. Ok? Então vamos mostrar aqui agora como é que a gente faz para preencher uma matriz, né? Como é que faz para a gente mostrar os valores da matriz. Então aqui ele fala, vamos preencher a matriz primeiro. Como a matriz possui dois índices, precisamos de dois comandos de repetição para percorrer os seus elementos. Então ele dá uma suposição para a gente, né? Suponha a matriz 3 linhas por 3 colunas, do tipo inteiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o for. O for é uma estrutura de repetição que a gente já viu, né? E assim, aí aqui é algo que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se caso aqui alguém tem alguma dúvida com relação ao for, manda mensagem, fala, ó, professor, não entendi, porque isso aqui vai ser muito importante. A gente vai utilizar ele muitas vezes mesmo. Ele tem que ficar bem claro como é que ele funciona, porque senão vocês podem ter algum problema para fazer essa atividade aqui. Ok? Beleza, então vamos partindo aqui do pressuposto que todo mundo está entendendo belezinha o for. Então vou dar um for de i até 3. Por que 3? Porque 3 aqui, esse for representa o número de linhas que a matriz tem. Tá vendo que aqui tem 3? Ó? Então eu vou até menor que 3, porque eu estou começando em 0, né? Então de 0 a 2 tem 3 números. Ok, e aí incremento. E aí eu vou rodar outro for, que vai de j a 3. Por que 3 aqui? Porque esse for vai representar o número de colunas que a minha matriz tem. Então, né, j menor que 3 até 2 é a mesma coisa. De 0 a 2, 3 números. Ok? E aí incremento também. Então aqui ele vai fazer um scanf. Ó. E aí eu coloco scanf, aquele comercial que a gente já conhece, não porque ele está aqui. E aí a gente coloca a matriz de ij. Beleza, mas por que ij? Né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Veja que na primeira iteração ele vai entrar aqui e o i vai valer 0. Ok? Depois ele entra aqui também, o j valendo 0.
E aí ele vem aqui, ó, e coloca 0, 0, a posição 0, 0. Posição 0, 0, o usuário digita um número lá. Quando ele digitar um número, ele sai aqui, ó, e volta nesse for aqui, porque ele não terminou. Tem que ir até o 2. Então agora o J vale 1 aqui, ó. E o I ainda vale 0, tá? O I não mudou. Então o J vale 1. Aí ele vai vir aqui e vai falar 0, 1. O usuário vai pegar e digitar um valor. Depois ele volta aqui de novo. J2. Então vai colocar aqui 0, 2. Coloca outro valor, entendeu? Quando der 3 aqui, né, ele vai incrementar e aí ele vai sair daqui. Ele sai, quando ele sai, ele volta para cá. Ó. E aí incrementa o 1. Incrementa o I, que passa a valer 1. Ok? Quando ele passa a valer 1, aqui, aí depois ele entra aqui de novo. Aí começa aquele mesmo loop que eu acabei de explicar. Aí fica 1, 0, 1, 1, 2. Depois volta de novo, entendeu? É assim que funciona. Beleza, aí a gente faz scanf aqui, tá tranquilo. Então ele vai ler tudo certinho aqui pra gente. Então vamos entender agora, né, como é que ele faz para mostrar os elementos, que é quase a mesma coisa. Então a estrutura aqui ela é idêntica, não muda nada. Então essa parte, né, partindo aqui que todo mundo entendeu, como é que ele faz essa interação aqui, o que você tem que fazer? A única coisa é trocar o comando scanf pelo printf, que vai dar a mesma coisa, beleza? Aí ele vai começar a printar os dados. Tranquilo? Tá, inicialização. Como é que eu inicializo, né, uma matriz? Então aqui ele vai falar para a gente que os arrays podem ser inicializados com certos valores durante a sua declaração. A forma geral de um array com inicialização é: então você vai colocar o tipo da variável, o nome da variável, a linha e a coluna, a quantidade de linhas e a quantidade de coluna, beleza? E aí coloca igual aos dados, a gente vai colocar os nossos dados aqui, ok? Então a lista de valores é composta por valores do mesmo tipo, separados por vírgula. Então o que ele quer dizer com isso? Que eu não posso colocar aqui dentro, por exemplo, um inteiro, depois um float, depois um char, não. Se eu colocar um inteiro, todos os dados a seguir têm que ser inteiros. Perfeito? Ok, então vamos adiante por alguns exemplos aí. Então aqui ele fala, né, que os valores devem ser dados na ordem que são colocados na matriz. Então olha aqui, ó. Lembrando um pouco, né, do que a gente já viu, né, que um vetor com 3 posições. Eu coloco, tá vendo aqui, ó, os 3 números. 1, 2 e 3. São esses 3 valores aqui. E aqui a gente vai ter o seguinte. Vamos nesse int mat 2 aqui, né, que está um pouco mais... É melhor fazer assim. Tá vendo que ele tem 3 linhas e 4 colunas? Na primeira linha, existe 4 elementos, né? Então, ó, na primeira linha eu tenho esses 4 elementos. Na segunda linha eu tenho esses 4 elementos. Na terceira linha eu tenho esses 4 elementos. Ok? Beleza, então é assim que ele faz essa inicialização. Beleza? Vamos agora ver o string, né? Como é que o string funciona? Aliás, o string a gente já viu, vamos só revisar, né, melhor dizendo. Então, tá vendo aqui que você tem um string de 10, você pode colocar o tanto de char aqui, né? Então, ele montou como assim também. Mas vamos fazer aqui, o nosso foco mesmo, né? São as matrizes. Então, tá vendo que aqui ele tem uma matriz, tem 3 linhas e 10 colunas. Quando a gente faz isso, aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele não está preenchendo tudo, ele preencheu só uma parte. Então, ele pegou aqui, ó, na linha 0, né? Na linha 0. E na coluna 0, ele colocou João. Na linha 0, na coluna 1, ele colocou Maria. E na linha 0, na coluna 2, ele colocou José. Então, tá vendo que está faltando um tanto aqui ainda? Mas você pode fazer assim também, que tá tranquilo. Beleza? Opa. Vamos muito adiante. A inicialização sem tamanho. Neste tipo de inicialização, o compilador vai considerar o tamanho do dado array declarado como sendo o tamanho do array. Isso ocorre durante a compilação e não poderá ser mais mudado durante o programa. Isso é útil quando não queremos contar quantos caracteres serão necessários para inicializarmos uma string. Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Perceba que toda vez que a gente vai inicializar todo um vetor como uma matriz, a gente tem que dar o tamanho, mas existe uma forma de você não colocar, deixar livre.
Não é muito utilizado não, mas é bom a gente saber que tem. Então, por exemplo, voltando no vetor para ficar um pouco mais fácil. Você tem um MES aqui, um vetor chamado MES. E aí, tá vendo que eu só abri e fechei colchetes e não coloquei nada aqui dentro. Ó. E aí eu coloquei igual e coloquei um string. Quando eu for compilar, o compilador automaticamente vai colocar o tamanho dessa string aqui pra gente. Beleza? Isso só serve para atribuição, tá? Quando eu faço assim direto. Ó. Se eu quiser colocar scanf, isso aqui não funciona. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o tamanho do meu vetor. O mesmo vale para uma matriz, tá vendo aqui? Ó, que eu não coloquei nada, mas eu coloquei que ela tem duas colunas. Então, quantas linhas ele tem? Bom, é 5, né? Porque eu tenho 10 elementos aqui. Então, na primeira linha vai ter 5 elementos, na segunda linha, 5 elementos. Desculpa, mais 5 elementos, né? Tá certo. Então, são duas linhas ali. Beleza? Vamos adiante, então. Então, agora chegou o momento da gente praticar, né? Vamos ver aqui como é que isso funciona no CodeBlocks. Então, ele está falando, ó, leia uma matriz de 3 por 3 elementos inteiros, calcule a soma dos seus elementos. Dado duas matrizes, aí tem outro exemplo, mas vamos focar nesse aqui primeiro, calma aí. Vamos focar neste. Em File, matriz. Acho que fica bom assim, né, pra ver. Fica, tô vendo aqui. Então, nossa estrutura já conhecida, né? Para vocês isso já não é mais novidade. Mas beleza, então. Opa, ficou errado aqui. É isso. Vamos declarar nossa matriz, então. Matriz de inteiros. Coloca aqui matriz. É do tipo 3 por 3. E aí, tem uma matriz 3 por 3 de elementos. Calcule a soma. Ok, então aqui eu vou colocar nossos caras para interar aqui, ó. Vamos utilizar eles lá no for. Eu vou dar um for aqui assim. Vou colocar i igual a 0, i menor do que 3, que é o tamanho, né, lá da linha da matriz. Então, i mais, for j igual a 0, j menor que 3, j mais. Ok, então a gente já tem um for dentro do outro. O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que pegar e dar um scanf, % de matriz de j. Beleza? Então, nesse momento aqui, a gente já leu os valores. E aí, calcular a soma dos seus elementos. Bom, para calcular a soma, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte. Falar que soma, vocês conhecem esse sinalzinho aqui, né? Mais igual. Então, significa que eu estou pegando o valor que eu já tenho na soma e estou somando com o que eu vou colocar aqui na frente. Que no caso, é matriz de i, j. Beleza? Deixa eu arrumar isso aqui, né? Senão fica bagunçado. E aí, só para ele não pegar lixo de memória, quando a gente faz essas interações assim, é bom a gente colocar soma igual a 0, tá? Ele deu um exemplo? Não. Vai dar 3 por 3. 3, 6, 9. Eu vou fazer um que tem que dar 9 resultado. Vamos ver. E aí aqui, ele não vai mostrar como formatinho de matriz. Isso aí tem como formatar depois, a gente aprende daqui a pouco. Mas, ó. Vou colocar tudo 1, tem que dar 9. Deixa eu ver. Por que não mostrou? Eu acho que eu não dei um print, né? Aí não mostra mesmo. Soma % de soma. Beleza. Vamos ver. 1.
Tá vendo? Soma 9, ó. Porque se eu somar esses 3, mais esses 3, mais esses 3, tem que dar 9. Beleza? Tá, então primeiro a gente já fez. Então, dado duas matrizes reais, de dimensão 2, 3, fazendo o programa calcular a soma delas. Tá. Então, aí a gente vai ter que lembrar de um conceito para somar matrizes. Mas assim, aqui eu não sei, né, se todo mundo já sabe somar matrizes. É um pouco complicadinho essa aqui. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Vamos declarar uma matriz aqui ainda. 2, 3. Como é que é a soma de matrizes? Eu vou ter que explicar isso. Vou abrir o Paint aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver aqui. É 2/3, né? Todos têm. Vou mudar aqui, ó. 2/3. 2/3. Matriz 1. Matriz 2. Então você tem duas linhas com 3 colunas. Você tem aqui o A é 0. Nossa, fica muito ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Eu vou marcar só com X para vocês entenderem melhor. Aqui vai ter um número. Escreve não. Aqui vai ter um número, né? Aqui também vai ter outro. Aqui também vai ter outro. Aqui também vai ter outro. É melhor assim. Vocês vão entender melhor. Assim, o intuito é o mesmo. Mas... E aqui vai ter outra matriz, do mesmo jeito. Tá vendo ali, ó? Então vai ficar um X aqui, outro X aqui, outro X aqui. Vai ter outro X aqui, outro X aqui e outro X aqui. Como é que faz a soma de matrizes? Você pega esse cara, soma com esse, pega esse cara, soma com esse, e pega esse cara, soma com esse. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Pega esse cara, soma com esse, pega esse cara, soma com esse, pega esse cara, soma com esse. Beleza? Uma vez que a gente já entendeu como é que faz essa soma de matriz, a gente vai ter que agora implementar, né? Tá, eu vou ter que ler as duas mesmo, então deixa eu copiar e colar esse cara aqui. Só que aqui agora eu vou colocar a matriz 2, tá? E ela é 2/3, então aqui tem que ser 2. E aqui também tem que ser 2. E aqui não tem soma. Eu vou ter que utilizar um for a mais ainda para... Tá vendo? Tem vários fors nesse nosso programinha. Por isso que é muito importante entender o for. E aqui eu não vou mudar isso daqui, ó. Eu vou falar que minha soma é igual. Opa, mais igual, né? Vamos colocar mais igual, melhor. Mais igual... deixa eu ver aqui. A soma delas. Tem que ser outra matriz, né? Tem que criar outra matriz. Então, a próxima matriz, né? Matriz aqui, ó. Matriz 3 vai ser 2/3 também. Mas, o que a matriz 3 é? Ela é a soma dessas duas. Entendeu? Então, como é que a gente faz isso? Isso aqui é um pouquinho complicado, foi que nem eu disse. Aqui não tem soma, não existe mais essa soma. Essa variável aqui, ó, ela pode ir embora, eu não vou usar ela mais. Tá. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vai falar que matriz. É muito importante esse exemplo aqui, porque no exercício tem um que é bastante parecido e tal. Você vai ter que pensar, quebrar um pouquinho a cabeça, tá?
Então vamos analisar nosso desenho aqui, ó. Quando eu tiver a nossa matriz 3, que é essa aqui que eu estou desenhando agora, a soma desse cara aqui, ó, desse cara com esse cara, tem que parar aqui, ó. Vocês sabem que a primeira posição é o 0, 0, não é? Então, a minha matriz 3, na posição 0, 0, opa, é 0, 0 aqui, né? Aqui não coloca essas coisas não. 0, 0 por quê? Aqui quando ele entrar vai ficar i igual a 0, j igual a 0. É igual a quem? A matriz 1, na posição, que posição que é essa aqui? Bom, essa posição aqui, ó, é a mesma. Se é a mesma, então é IJ também. Mais quem? Essa aqui é a matriz 2, né? Quem que é essa posição aqui também, ó? Coincidentemente, é a mesma, ó. Todas são as mesmas. Então, matriz 2, né? Aqui, deixa eu ver, matriz 2 e J. Agora é que tem uma parte interessante. Outro ponto e vírgula. J. Tá um ponto interessante aqui agora, que é o seguinte. Como é que a gente faz para mostrar essa matriz 3 formatada? Né? Bem bonitinha, que legal para a gente ver. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, que estou muito afim de escrever isso tudo de novo. E aí, eu vou brincar e colocar assim, ó, printf %d, vírgula. E aí, beleza, então ele vai printar, só que ele vai ficar mostrando de um jeito, parecendo uma lista muito ruim. A gente vem cá e coloca assim, ó, printf, Ctrl barra N, tá? Porque aí, quando ele mostra desse jeito, ele vai mostrar tipo, como se fosse uma matriz mesmo, sabe? Então, desse jeito aqui é interessante. Vamos ver aqui agora. Opa. Deu algum erro. Matriz 2, matriz 3. Undeclared. Aqui, ó, faltando uma vírgula, né? Isso que não funciona. Eita. Matriz 1, matriz 2. Acho que agora acabou os erros, né? Não. Soma. Tô usando soma onde, meu Deus? Tem vários erros aqui, parece. Tem soma, isso que não precisa. Escrevi errado. Matriz. Aí, agora foi. Vamos ver. Eu vou colocar tudo 1, porque aí tem que retornar uma matriz 2 por 3, com tudo 2, tudo escrito 2. Só para ficar mais fácil, para calcular e tal. Então dá 6, né? Ó. A última linha deu errado, mas vamos entender o porquê que deu errado. Tá vendo aqui que tem 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3. Esse ficou errado. Vamos entender o porquê então, né, que deu errado. IJ. Tá. Existe uma coisa que ele pode dar errado, às vezes. Conta de lixo de memória que chama isso. É bom alterar. Quando você usa o mesmo for com IJ e J, ele costuma reclamar um pouco. K, L, K, L, K, L. Vamos ver. Não sei se para printar eu vou precisar fazer essa alteração, mas de qualquer forma. Mais? 2, 3, 4.
Tá vendo que ele fica mudando? É lixo de memória. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Mas ele tá pegando esse lixo da onde? Deixa eu ver aqui. É. KL. Tá. E deixa eu só ver uma coisa. Está. Em tese. Ah, não. Deixa isso. Oh, meu Deus. Tá errado. Aqui. Eita. Ele tá dando certo. Mas é um problema que vocês vão ter que encontrar. É bom eu fazer isso e isso dar errado, porque é um problema que vai ter bastante aqui. É lixo de memória que chama. No caso, é um pouco é bem chato. O ideal é que vocês fizessem o quê? Aqui não funciona isso. Mas aqui não vai funcionar por causa do meu compilador e tal, que é um pouco antigo. Quando eu programo em outros lugares, vai funcionar. Que é o seguinte, para cada for, vocês declaram uma letrinha diferente. Então, por exemplo, aqui eu coloquei IJ, né? Aqui eu vou colocar KL, por exemplo. Ó. M e N. Então, você vem cá e coloca M, M, e coloca N. M, N. E aí, por último, né? A gente não usa O não aqui, é só para fazer esse exemplo. Acho que também se colocar, ficar zerando o IJ toda hora, ele funciona. Vamos lá. O teste está certo? O teste está certo. Opa. No último ele está pegando um lixo de memória ainda. Vamos analisar aqui o problema. Deixa eu ver uma coisa. 2, 3, 2, 3. Opa. Ok. Achei o erro. Tá vendo aqui, ó, que é for M3, aqui não é 3. É 2, 3. Por isso tá dando esse erro. O erro não é nessas variáveis, então. Se você colocar tudo I e J, ele vai dar certo. Mas agora eu não vou colocar porque eu já troquei tudo, vai dar trabalho, né? Mas era aqui o erro. Só alterar isso que vai dar bom agora, quer ver? Aí, ó, tá vendo? Deu certo. E aí ele ficou certinho como uma matriz, ó. Aí para fazer igual a matriz,
tu tem que mandar esse cara aqui, ó. Desse jeitinho aqui, com esse printf. Se eu tirar o printf, só pra vocês verem como é que fica, ó. Fica tudo ruim, assim, fica um negócio nada a ver. Olha lá como é que fica. Ele não quebra a linha. Então fica bem ruim de ver. Ok, então esse aí a gente já fez. Isso é um pouco mais complicado, tá vendo? Tive que fazer um esboço aqui para ver como é que faz, enfim. Desenhar é muito importante, ajuda bastante nessa hora. Então, dado duas matrizes reais, dimensão e tal, né? Calculei a soma delas. Ó, aqui ele vai falar o seguinte, ele é uma matriz 3x3 de elementos. Aqui é a resolução dos valores e tal, enfim. Vamos ver o próximo. Aí aqui, né, ele fez aqui também, ó, leia as matrizes A e B. A gente leu, né, a gente aprendeu como é que faz. E aqui ele calculou a soma delas, ó, também. Foi igual a gente fez ali. Beleza? Aqui, ó. Tá mostrando essa parte aqui. Que a gente, opa, nessa não. Cadê? Aquela aqui, ó. Foi isso que a gente fez. Isso aqui é a soma. Ok? E então é isso, mas antes de abrir para dúvidas, tem umas coisas também que eu gostaria que vocês analisassem, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nos exercícios vão ter coisas muito parecidas, assim, vocês vão ter que utilizar isso que eu vou falar agora. Então, algo que você prestar atenção, sabe? Meu Deus, apaga. Esse negócio não fica maior, né? Não fica. Que é a posição. Como é que eu vou fazer isso aqui com o texto? Ele não escreve, será? Aqui. Ele vai escrever, mas é o seguinte. Na primeira posição lá da matriz, a gente tem o A. A é um valor, tá? E qual que é a posição dele? 0, 0. Não, vou colocar só a posição, tá? 0, 0. Primeira posição do vetorzinho lá. A segunda... Ai, meu Deus. Tá difícil. Tá difícil. Eu vou colocar assim, aqui, usando o pincel mesmo. A primeira é 0, 0, né? 0, 0. Essa é a primeira posiçãozinha do vetor. A segunda, o que é? Eu vou fazer para 3, tá? Um vetor de 3 por 3. É 0, 1. A terceira aqui, ó, é 0, 2. Então, isso aqui não é a mesma coisa, não. Isso aqui é linha, esse cara aqui. Isso aqui é coluna, tá? São dois números, eu estou colocando perto para vocês entenderem que são as coordenadas. O que é isso aqui agora? Isso aqui, ó, é 1, 0. E esse aqui é 1, 1. Esse aqui é 1, 2. Esse aqui é 1. Opa, desculpa. Esse aqui é 2, 0. Esse aqui é 2, 1. E esse aqui é 2, 2. Isso aqui é uma matriz 3 por 3. Então, ó. Agora, imagine que eu peço para vocês, para imprimir, só esse cara aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é chamada de diagonal principal. O que vocês têm que fazer para imprimir só esses números aqui? O que há de incomum na posição deles? Ó, isso aqui é linha, isso aqui é coluna. O que há de incomum? Então vocês vão ter que fazer um exercício, é bom para pensar isso. Eu não vou dizer aqui agora, porque senão eu já dou a resposta do exercício. Mas eu quero que vocês pensem o que está acontecendo aqui. Mas agora vamos supor que eu quero que vocês imprimam só essa parte aqui, ó. Essa aqui é chamada de diagonal secundária. Essa aqui é um pouco mais difícil.
achar uma relação, mas existe. Já adianto, né, como dica aqui, ela tem uma relação com o tamanho da matriz. Matriz é 3x3, não é? De linha 3 e linha 3, coluna 3. Ela tem uma relação aí. O que que é? Entendeu? Então a gente tem que achar uma relação aí para imprimir só essa aqui, ó. Beleza? Então, fica aqui a dica. Aqui você tem que achar o que é em comum entre esses dois elementos aqui, tanto desse, como desse, como desse. Que aí você vai conseguir imprimir a diagonal primária. E para imprimir a diagonal secundária, vai ter que pensar um pouquinho, mas já adianto que você tem que relacionar com o tamanho da matriz. Perfeito? Bom, então é isso. Né? Assim, os exercícios vão vir, eu vou esperar vocês assistirem a aula, depois eu vou lançar os exercícios. Mas vai ser muito mais nessa lógica aí, de fazer, imprimir, fazer essas manipulações serão importantes, entendeu? Então, basicamente é isso. Eita, meu computador tá maluco aqui, ó. Eita. Aí, pronto, deu certo. Então, assim, eu fico à disposição, qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, lá no Discord mesmo. E é isso, galera. Então, até mais aí, valeu, hein?